Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, irei ensiná-los como fazer o desenho topográfico. Então, existem duas maneiras da gente fazer o desenho. Pode ser por coordenadas polares, né? Quando nós temos uma distância e um ângulo de deslocamento. Então, a gente insere dessa forma que está representado aqui, arroba, a distância, o símbolo aqui de menor e o ângulo, ou por coordenadas absolutas, tá? Então, em um levantamento topográfico, nós utilizamos aqueles equipamentos, né, que quem faz a disciplina de topografia já conhece, o teodolito, a estação total, que são equipamentos que medem ângulo e distâncias. Então, com ângulos e distâncias, é uma forma da gente fazer o nosso desenho topográfico. Outra maneira seria através das coordenadas absolutas. Então, com esses ângulos e distâncias, nós conseguimos gerar uma coordenada absoluta e também poderemos fazer o desenho dessa maneira. Então, eu vou mostrar as duas formas. Primeiro, vamos começar aqui com ângulos e lançamento das distâncias. Então, a primeira coisa, nós vamos abrir, né, um AutoCAD sem nenhum desenho e vamos configurar algumas opções. Para isso, nós vamos escrever na barra de comandos o comando units, unidades. Nós vamos configurar as unidades aqui de medida. Então, a primeira coisa, vamos lançar em metros. Então, vamos mudar aqui de milímetros para metros. O ângulo, né? Como na planilha aqui, nós temos os ângulos aqui já em grau, minuto, segundo, e para facilitar, vamos deixar em graus decimais, vamos modificar aqui para deixar aqui em graus decimais mesmo. A precisão, vamos deixar aqui umas 3 casas depois da vírgula, tá? Aqui, a precisão, né, das distâncias, na topografia, o ideal é que a gente tenha uma precisão milimétrica, ou seja, 3 casas depois da vírgula. A primeira casa aqui depois da vírgula, indicando o decímetro, a segunda o centímetro e a terceira o milímetro. Então, vamos deixar com 3 casas após a vírgula. Essa opção aqui, nós devemos marcar clockwise, que é no sentido horário, tá? Por quê? Porque o azimuth que nós temos aqui na planilha, esse ângulo é com relação ao norte, tá? Ao norte magnético. Então, nós temos aqui uma referência que é o azimuth, é o ângulo formado entre o norte e o alinhamento. Nesse caso, o alinhamento 1, 2 tem um azimuth de 133 graus. Esse ângulo é sempre no sentido horário, então por isso nós marcamos lá no AutoCAD a opção, de ângulo horário, tá? Então, aqui, a partir de qual direção? Porque o padrão do AutoCAD, ele deixa aqui, ó, marcado nessa opção aqui do sentido leste, mas nós queremos a partir do norte. Então, por isso, ó, vou voltar aqui, nós apertamos aqui em direção, a partir do norte, e marcamos aqui OK, certo? Então, fizemos algumas pequenas configurações aqui, apenas para ele seguir com essa orientação aqui do ângulo, tá? E marcamos OK. Pronto para iniciar o desenho aqui por coordenadas, tá? Polares. Então, primeira coisa, vamos verificar aqui na nossa planilha qual é o ângulo e qual é a distância, tá? Se a gente quiser trabalhar com as duas telas, tá? Mas para não ficar muito pequeno aqui na apresentação, eu vou alternando aqui entre as telas, tá? Eu acho que vai funcionar melhor. Então, primeira coisa, qual o comando que a gente vai trabalhar para inserir uma linha? O comando de line. Ou a gente pode clicar aqui em line, ou podemos escrever na barra de comandos, line, ou simplesmente a letra L, tá? Line, enter, especifique o primeiro ponto. O primeiro ponto, se a gente quiser desenhar numa coordenada específica, pelo menos esse primeiro ponto, a gente pode começar. Por exemplo, aqui a gente já sabe que a coordenada desse primeiro ponto é 1000. Então, se a gente quiser lançar nesse 1000, a gente pode, tá? Então, o primeiro ponto é 1000. O x e o y a gente separa por vírgula. Escreve 1000 novamente, tá? Então, lançamos o primeiro ponto aqui, ó, 1000. Como iremos lançar agora o próximo ponto, nós vamos trabalhar agora com os ângulos e as distâncias, tá vendo?
Então, 133,528, lembrando que essa vírgula aqui do nosso decimal, nós vamos lançar no AutoCAD com ponto, que o decimal do sistema americano é ponto, e a distância 78,682. Então, ó, vou voltar aqui, 130, primeiro a distância, 78,682. 78,682, eu já escrevo, tá vendo? Lembrando que é o ponto. E aí, eu vou colocar agora um símbolo de menor para a gente inserir o ângulo. Qual é o ângulo mesmo? 133,528. 133,528, tá? Ok. Então, perceba o seguinte, vou dar um zoom aqui. O zoom, eu utilizo essa roda do mouse aqui, ó, para frente, e com a rodinha pressionada, ó, eu consigo movimentar. Então, nós já temos um primeiro alinhamento aqui, tá bom? E agora, o segundo alinhamento do nosso desenho. Então, vamos continuar inserindo distâncias e ângulos. A próxima distância do alinhamento 2 até o ponto 3, 137,95. Então, vamos inserir 137,95 menor, qual é o ângulo? 259,472. 259,472. 259,472. Bom? Pronto, inserimos o próximo. Se a gente quiser inserir a coordenada aqui, nós podemos, mas como a gente sabe que só tem mais um ponto, basta clicar aqui, ó, para fechar, ou simplesmente apertar. Tá vendo que aqui embaixo aparece close, de fechar? Ou a gente pode digitar C aqui na barra de comandos, ou clicar aqui, ó, que ele já fecha, tá? Então, eu vou escrever C, só para vocês verem. C, e ele já fechou o polígono. Poderíamos digitar aqui o ângulo e a distância também, tá? Então, percebam aqui. O que é o azimuth? É o ângulo formado entre o norte, tá? Então, vou fazer um tracinho aqui, só para representar o norte, só para vocês visualizarem. Então, o norte, vou clicar aqui, ó, para a gente deixar a linha reta. O norte seria a partir daqui de cima. Então, esse ângulo formado entre o norte até esse alinhamento, tem qual medida? Tem 133 graus, tá? Então, por isso, nós temos aqui o desenho feito da maneira correta. E se a gente quiser cotar esse desenho, tá? Então, aqui nós temos uma opção de cotas, mas nós podemos inserir uma caixa aqui com algumas ferramentas mais completas. Para isso, a gente vem aqui em Tools, Toolbars, AutoCAD e dimensões aqui, tá? E abre essa janela com várias opções para a gente cotar. Então, aqui, por exemplo, eu quero cotar o ângulo, tá? Então, eu clico, aí ele pede para selecionar as linhas aqui. No caso, eu quero essas duas linhas, tá vendo? Ó? Então, o ângulo, 134 graus. Mas na hora de inserir, nós não inserimos 133 graus. E por que está 134 aqui? Porque aqui tem uma configuração do arredondamento, mas é uma configuração das cotas que nós podemos modificar por aqui, ó. Então, clicando aqui, nós iremos acessar o menu de configurações aqui e podemos modificar, tá vendo? Ó? Tá vendo? Tem umas abas aqui em cima. As unidades, ó, por exemplo, no formato decimal, tá vendo? Decimal, a gente vem aqui em unidades. A precisão tá vendo? Nenhuma casa depois da vírgula. Se a gente optar, por exemplo, em deixar graus, minutos e segundos, e marcar a opção aqui, grau, minutos e segundos, ele vai mostrar, ó, pra gente, ó, vamos ver? Tá vendo? Ele já mudou para grau, minutos e segundos. Poderíamos deixar em graus decimais também. Vou mostrar aqui novamente. Graus decimais, 3 casas depois da vírgula, igual a gente trabalhou ali. Tá vendo? Ele já mostra corretamente. E se a gente quisesse cotar os lados, a gente teria que trabalhar com essa cota aqui, ó. Tá? Então, vou clicar aqui no ponto, no outro, e aí ele insere a cota. A mesma coisa em relação aqui às unidades. Aqui está sendo apresentado 2 casas depois da vírgula. Se a gente quiser modificar, né? Então, apenas para frisar aqui, ó, nós iremos modificar agora não mais os decimais,
mais as medidas das cotas aqui, lineares, tá? Então, vou deixar 3 casas depois da vírgula. E aí, ele modificou aqui pra gente. Então, essa é uma forma de lançar os pontos, por ângulo e distância. A outra forma é a gente fazer o lançamento das coordenadas absolutas, que são essas coordenadas aqui, tá? Então, seria a outra forma de lançar. Então, eu vou fazer o seguinte, vou apagar isso aqui, tá? Para finalizar, teria que cotar os outros lados e nós vamos lançar por pontos, tá? Coordenadas absolutas. Então, o comando que a gente vai trabalhar é o comando de point. Então, podemos lançar 1 a 1 para depois ligar. Point, né? A gente escreve aqui ou só PO, tá vendo? PO já chama o comando de ponto. E aí, especifique o primeiro ponto. O nosso primeiro ponto lá é o 1000, tá vendo? 1000, 1000. Lembrando que o decimal nós vamos separar com ponto e o X, o Y, nós iremos separar no AutoCAD com a vírgula, tá? Então, vamos lançar 1000, separa por vírgula o X e o Y, 1000, Enter. E aí, ele já lançou o ponto para a gente em algum lugar. Tá vendo? Ele tá muito pequenininho aqui, ó. Então, se a gente quiser mudar o estilo do ponto, tá? Porque a gente, se eu dar um zoom extend, por exemplo, ó, Z, Enter, Enter. Parece que não tem nada, que a gente não desenhou nada, porque o estilo do ponto tá muito pequeno, a gente não consegue visualizar. Então, já vou modificar aqui, ó, pro P-Type, tá vendo? O estilo do ponto. Então, nós vamos aqui, vou colocar aqui, ó, por exemplo, essa opção, poderia colocar essa, tá vendo? E aí, vamos dar um zoom de novo. E já apareceu aqui pra gente, tá vendo? Então, vou apagar e começar de novo. Então, a primeira coisa, a gente teria que ter modificado o estilo do ponto aqui, que já tá nesse aqui, ó, pra gente visualizar. Então, vamos lançar de novo. P, O, que é ponto. Especifica o ponto 1000, separa por vírgula, 1000. Tá aqui. Vamos lançar o próximo? O próximo ponto é 1057, 047. Então, PO 1057.047, separa por vírgula, 945.811. 945.811, tá bom? Pronto, temos nosso próximo ponto lançado, tá vendo? Ó, tá aqui embaixo. Eu estou lançando por ponto, aqui, pessoal, ficou bem pequeno, se a gente quiser até configurar aqui, ó, a configuração do ponto, deixar em valores absolutos, ó, 5, ele não vai modificar de acordo com o zoom, tá? Então, eu mudei ali em relação ao valor absoluto e não em relação ao zoom da tela. Então, aqui, pessoal, temos os 2 pontos lançados. E se eu quisesse lançar, ao invés de usar o comando de ponto, usar a linha? Poderia também. Aqui nós temos um exemplo de apenas 3 pontos. Então, eu posso lançar os 3 por linha. Mas e se eu tivesse um ponto irradiado, por exemplo, representando uma árvore, uma construção? Às vezes o ideal seria, né, de um ponto irradiado de uma árvore, o ideal seria a gente lançar o ponto para depois substituir por um bloco de árvore, né? Então, a gente pode fazer o lançamento por ponto ou por linha, tá? Eu estou mostrando aqui como fazer por ponto. Ponto, novamente, eu vou especificar a última coordenada. 922.162, eu não estou conseguindo gravar, gente, então, os valores, então, eu estou voltando, tá? 922.162, separo por vírgula, e o outro valor, 920.743. 920.743. Enter. Lancei o terceiro ponto. Então, eu tenho 3 pontos lançados. Eu posso utilizar o comando aqui de linha e ligar os pontos, tá? Até desativar o ponto aqui. Da mesma forma que a gente fez o desenho, né, por ângulo e distância, aqui a gente fez por coordenadas e também gerou o mesmo desenho.
Eu mostrei como lançar por pontos, né? Pela questão se a gente tiver um ponto, né? Um poste, uma árvore, alguma representação separada. E dessa forma, nós podemos lançar vários pontos, né? 100 pontos, 200 pontos e gerar uma planta topográfica completa. Então, aqui na tela, só para mostrar para vocês, o desenho de uma planta topográfica tá bem completo. Peraí que travou um pouco. De uma propriedade rural, tá? Então, observe aqui que nós temos a representação de vários pontos, tá? Indicando aqui os limites, tá? A divisa com o rio e esses vários pontos. E aqui do lado esquerdo, nós temos aqui o quadro de azimutes, distâncias e as coordenadas UTM aqui de cada ponto, tá? Então, olha a infinidade de pontos, né? A quantidade. Infinitos não, né? Mas vários pontos aqui para a gente representar esse desenho. Então, a gente teria que lançar um a um, como eu mostrei aqui para vocês, para a gente ter a representação dessa propriedade? Poderíamos, mas daria muito trabalho. Então, existe uma forma da gente lançá-los todo de uma única vez, que seria através de um script. Então, o que é o script, pessoal? Então, aqui eu tenho um exemplo de um script. Seria uma sequência de comandos para a gente lançar esses pontos. Então, aqui, pessoal, por exemplo, lá no AutoCAD nós escrevemos, tá? Então, essa é uma terceira forma que eu vou mostrar aqui agora de lançar. Seriam vários pontos ao mesmo tempo. Então, aqui, quando eu vou lançar um ponto, eu não escrevo point lá no AutoCAD? Sim. Aperto o Enter e escrevo o número. O X, separo por uma vírgula e escrevo o Y. Aperto o Enter para finalizar o comando e para que o ponto não fique solto, né? Por exemplo, aqui, eu não tenho o nome do ponto. Se eu tivesse vários pontos aqui, eu estaria perdida o que eu iria ligar com o que. Aqui, como eram apenas 3 pontos, a gente consegue situar mais fácil. Então, o ideal seria a gente escrever um texto, então, comando de texto, tá? Em inglês aqui no AutoCAD, aperto o Enter e especifico a coordenada de onde vai começar o texto. Pode ser na mesma coordenada do ponto, tá? Então, eu repeti os valores aqui, né? Separado por vírgula, apertei o Enter, logo o AutoCAD vai pedir o tamanho do texto, eu vou apertar Enter, ele vai pedir o ângulo de rotação do texto, 0, né? Para ficar na horizontal, eu vou apertar Enter, e aí ele vai pedir qual que é o nome do ponto. Então, aqui um exemplo, tá, pessoal? A, B, 1, 2, vários pontos aqui. Então, como eu faria para lançá-los de uma única vez? O AutoCAD não vai fazer essa leitura aqui do Excel. Então, eu teria que copiar tudo isso, abrir um bloco de notas, Opa! Vixe. Travou um pouco, vamos lá. Bloco de notas, agora apareceu. Eu vou abrir um bloco de notas e vou colar, tá vendo? Tudo aquilo que estava no Excel. Ficou um pouco desformatado e agora nós vamos configurar. A primeira configuração que devemos fazer é substituir essa vírgula aqui por ponto. Porque, como eu disse, no AutoCAD o decimal, ele lê como ponto e não vírgula, que é o sistema americano. Então, para substituir, aqui no bloco de notas, a gente vem aqui em editar, substituir. Ou a gente pode, para simplificar, né, para facilitar, apertar o Ctrl e o H ao mesmo tempo, tá? Então, vou fazer isso, ó, Ctrl e H do meu teclado. Eu vou pedir para substituir todas as vírgulas, então, eu escrevo aqui uma vírgula e peço para substituir por ponto. Observem aqui, ó, que todas as vírgulas serão substituídas por ponto. Substituir tudo. Substituiu, tá vendo? O que mais que eu vou fazer? O AutoCAD, ele não entende esse escrito Enter, tá? Então, eu tenho que substituir isso aqui por um espaço, né? Que é o mesmo que o Enter lá pra gente, no AutoCAD. Então, quando eu copiei do Excel para cá, criou uma tabulação, que é esse espaço aqui. Então, eu vou copiar isso aqui tudo, ó, que é a tabulação, Enter e a tabulação, Ctrl C, Ctrl H, tá vendo? Ó, colei aqui, ó, a tabulação, o Enter e a tabulação, e vou substituir por ponto? Não, que igual estava aqui, não. Por um simples espaço, tá? Na barra de espaço. Vou substituir tudo. Então, aqui, ó, ele substituiu por um espaço. A vírgula, a mesma coisa. Criou uma tabulação, a vírgula e a tabulação. Ctrl C, tá? Então, copiei, Ctrl H,
eu vou substituir essa tabulação, essa vírgula, tabulação, por uma simples vírgula, que é o que o AutoCAD vai entender. Substituir tudo. Pronto, aqui eu tenho uma sequência de comandos para a gente automatizar o nosso processo que o AutoCAD vai ler, que é o point, o enter, a coordenada x separado por ponto aqui decimal, vírgula, y, enter, texto, enter, coordenadas, tamanho do texto, ângulo de rotação do texto e o texto. Então, nós devemos salvar esse arquivo como... Vamos colocar aqui, vou colocar aqui, ó, script desenho, opa, script desenho topográfico, desenho top, tá? E aí, se a gente não mudar a extensão aqui, ele vai salvar como txt. Mas, para que o AutoCAD leia, a gente precisa lembrar, isso aqui é muito importante, lembrar de colocar a extensão .scr, que são as iniciais de script. Então, ele vai salvar como uma extensão de script, tá? E aí, eu venho aqui em salvar. Salvar. E aí, pessoal, lá no meu AutoCAD, então, tá? Eu tenho o desenho aqui. Agora, eu quero lançar aquelas coordenadas. Vou apagar esse aqui, tá? Pra gente lançar os próximos. Script. Então, como lançar o script? Eu escrevo aqui na barra de comandos, ó, script ou só as iniciais SCR, que são as iniciais de script. E aí vai abrir uma janela e ele vai pedir pra gente buscar o nosso script que eu acabei de criar, ó. Script desenho topográfico, tá vendo? Eu vou dar um duplo clique aqui. E logo ele vai lançar todos os pontos aqui de uma única vez. Uma coisa, pessoal, por que essas coordenadas, esse nome de cada ponto ficou virado? Porque nós inserimos ali que o ângulo de rotação seria 0. Por quê? Numa configuração padrão do AutoCAD, o ângulo 0 é a parte do leste, como eu tinha comentado. Como nós mudamos a parte do norte, o 0 ficou sendo a referência do norte. Então, por isso ficou virado aqui. Então, o ideal seria a gente ligar. O que a gente teria que ligar com o quê? Né? Que aqui é só um exemplo, mas, por exemplo, eu teria que ter informação que o 18 liga com 17, que liga com 21. A gente teria que ter essa informação para a gente sair ligando os pontos e gerar, por fim, o desenho topográfico, tá? E se a gente quiser deixar isso aqui na horizontal, tá? Eu deveria ter mudado aqui, ó. Deixa eu apagar e inserir de novo. Em units, tá? Aqui, a gente voltaria àquela configuração lá. Tá vendo? Ó, inicial. Mudei lá. Vou lançar de novo o script, ó. Mesmo script. Observem agora que o texto tá na horizontal. Tá vendo? Então, feito isso, a gente tem todos os pontos lançados de uma única vez através de um script e ligando ponto a ponto, fazendo as configurações de linha, tá? Nas propriedades do layer, nós iremos trabalhar com as diferentes feições, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui nas configurações, mas após completar o desenho topográfico, o objetivo é que a gente tenha a representação com diferentes cores para que na configuração da impressão, nós tenhamos diferentes espessuras de linhas e em relação à configuração de plotagem e inserção de blocos, eu vou criar um novo vídeo, tá? Para que vocês possam ver e que esse não fique muito grande, tá? Então, o objetivo era esse, era mostrar como fazer o desenho topográfico através dessas formas, tá? Que são ângulo de distância, coordenadas absolutas, o x e o y, e lançar vários pontos de uma única vez, tá? Então, muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.